Muito bem, tentando, na medida do que posso, com as ferramentas que tenho, novamente me comunicar com os senhores, e o objetivo da live hoje é trazer um novo formato. Muito se falou a respeito de propostas em um passado recente, e eu fui duramente atacado pelos nossos opositores acerca das críticas que eu sempre levei relacionadas às questões públicas do nosso município. Ou seja, eu passei um longo período apontando erros e criticando duramente ações políticas e administrativas, se é que nós podemos dizer que isso foi uma administração, tendo em vista que sempre compreendi e acreditei que é necessário que você entenda o que está acontecendo, para que você possa formar a sua opinião e só assim tomar uma decisão pautada pela racionalidade, não pela emoção, que na maioria das vezes nos toma. Eu sempre procurei fazer isso de maneira direta, sempre fui muito criticado pela minha prolixidade em trazer as informações para os senhores, mas infelizmente eu tenho uma dificuldade muito grande de sintetizar aquilo que eu penso e traduzir em algumas palavras em vídeos curtos que possam ser consumidos mais agilmente pelas redes sociais, ou seja, esses vídeos de 1 minuto e meio, que é o que realmente chega nas mãos de cada um de vocês. Entramos em um período muito delicado e cabe a cada um de vocês realmente se inteirarem das propostas dos candidatos para que vocês tomem a melhor decisão. Então, voltando à questão das críticas que recebi, eu entendo, respeito, tento melhorar com algumas, mas não concordo com todas. Eu acredito que da maneira como eu faço, eu estou sendo 100% sincero, pagando, pelos possíveis erros que eu possa cometer, seja eles de fala, seja eles a respeito de comportamento, de emoções, que fica tudo evidente aqui para os senhores, sem filtro absolutamente algum. São 2 celulares apontados para o meu rosto e nada mais. Hoje eu tenho em minhas mãos para poder discutir com os senhores o nosso plano de gestão. Então, o dragão de 2 cabeças, seja de um lado ou seja de outro, passou aí um bom tempo nos atacando, nos instigando a falar a respeito de propostas, para que nós tropeçássemos, e eles tivessem mais um argumento para ajuizar mais uma ação. Esse é o mecanismo de quem não tem coragem, esse é o mecanismo de hienas, de urubus, que se aproveitam de situações para levar vantagem. E todas as duas vertentes, todas as duas cabeças do mesmo dragão agem exatamente da mesma forma. E tudo isso foi apontado, foi demonstrado aos senhores que eu era uma pessoa que só atacava e que não carregava comigo propostas. Eu já deixo de maneira tão cristalina como eles nunca deixarão. As minhas propostas eu sempre cumpri, e eu venho cumprindo cada uma delas há mais de 4 anos. A começar por trabalhar, que é algo que ambos nunca fizeram. Eu abri mão de muita coisa na minha vida, a começar pela minha paz e pela minha segurança, para cumprir com o propósito, com a promessa que fiz para os senhores. Eu abri mão de muito tempo que eu poderia ter aproveitado fazendo coisas que realmente me dessem um prazer, que é estar com os meus amigos, que é estar com a minha família, para estar lendo documentos chatos, cansativos, para estar estudando o orçamento, para saber de onde vêm os recursos, quanto tem, qual é a dívida, como administrá-la, como utilizar melhor os recursos que temos a favor de cada um de vocês. Então, nós fizemos isso durante um período bem extenso, e tudo isso que nós fizemos está aqui detalhado dentro do nosso plano de gestão. O interessante é que aqueles que nos criticaram aparecem com as suas propostas grandiosas, uma de 2 páginas e a outra de 1,5 páginas. Mas eu não vou me ater a críticas relacionadas ao que eles denominaram plano de governo e registraram na Justiça Eleitoral, porque não cabe mais ficar aqui nesse tipo de embate.
Eu vou me ater dentro daquilo que estudamos, elaboramos, para poder levar aos senhores. Eu peço desculpas ao meu grande amigo que sempre me critica pelo fato de utilizar, às vezes, algumas vestes que não caracterizam formalidade, que não transmitem a devida característica de um homem que pleiteia o cargo mais alto do poder público municipal da nossa cidade. Eu estou dentro da minha casa em um domingo, sou fã incondicional do seriado Chaves, em especial do Sr. Madruga, então eu não vejo mal em estar utilizando essa veste, não. Se fosse o caso de eu estar em Brasília, em Belo Horizonte ou qualquer outro ambiente que exigisse um nível maior de formalidade, assim eu faria. Mas aqui, como estou em casa, eu vou me vestir da maneira confortável como eu gosto. Voltando para o ponto principal, que é tratar a respeito do nosso plano de gestão, tentar esmiuçá-lo e levar com um pouco mais de clareza para os senhores, eu vou tentar aqui dentro de um curto período falar a respeito do tópico 5 ao 7, que fala a respeito dos desafios que temos a enfrentar, as oportunidades que temos a aproveitar, a nossa proposta dentro dos nossos objetivos de uma gestão fiscal. E se eu conseguir falar a respeito da modalidade, do princípio, do objetivo que temos em trazer uma administração transparente e participativa, coisa que nunca houve, né? Quem levou um pouco de transparência para dentro do poder público dessa cidade podem me chamar de arrogante, mas fui eu. Antes os senhores não davam notícia do que acontecia. Concordando ou não concordando com os meus métodos, gostando ou não gostando da maneira como eu me posiciono, isso daí é indiscutível. Antes de Thiago Câmara, ninguém sabia o que era votado de fato naquela Câmara Municipal, ninguém se atentava para as questões que impactavam diretamente vocês. Então eu estarei falando aqui no tópico 7 a respeito da nossa proposta de gestão transparente e eficiente dos recursos públicos e, se eu conseguir, eu entro no item 8.0 falando a respeito de educação, inovação e cultura, mas acredito que eu não consiga, porque eu não quero deixar a transmissão muito extensa. Eu vou fazendo parcialmente, vou colocando no YouTube, e cada um de vocês consumam na medida que tiverem tempo. Não vou ficar marcando lives antecipadas, tentando me organizar para isso, porque está tudo muito corrido. E às vezes eu não vou estar com pique, né, para poder fazer as transmissões. Às vezes eu estarei, mas não terei tempo. Então eu vou fazendo na brecha de tempo que me sobra e assim que eu sentir um pouco mais de tranquilidade para fazer essas comunicações. Estamos preparando no ambiente que nos foi emprestado. Obrigado, Celcinho, por ter disponibilizado a sua casa aí para que nós tivéssemos um ponto de apoio para receber aí os nossos apoiadores, para organizar a nossa campanha. Ele nos permitiu pintar 2 paredes lá de verde, fizemos, e tem uma pessoa utilizando os equipamentos que eu já possuía para que nós possamos levar uma transmissão com um pouco mais de qualidade para os senhores, tanto na minha comunicação, quando necessário, quanto na comunicação dos vereadores, que assim, dos candidatos a vereadores que desejarem fazer o uso daquele espaço. Para não adentrar a discussão do nosso plano de gestão e colocar de uma vez por todas uma pedra no murmurinho que está saindo aí, sim, eles entraram com um pedido de impugnação da nossa campanha. Sim, isso vai ser debatido na Justiça. Sim, já temos ação na Justiça em segunda instância que discute o mérito do absurdo cometido conosco. Sim, temos plena confiança de que ganharemos essa ação, demonstrando com a clareza absoluta à segunda instância que nós sofremos um ataque de pessoas inescrupulosas que temem que nós consigamos demonstrar mais do que aquilo que já levamos. Então são pessoas que possivelmente devem e que temem que eu continue tendo condições de levar essas informações, seja à Justiça, seja ao GAECO,
ou qualquer outro órgão de fiscalização, como o Tribunal de Contas, como eu levei, e o Tribunal de Contas, analisando, reprovou as contas do prefeito que está no Hotel do Estado. E isso daí nenhum candidato veio a público para falar para vocês. Como sempre, ficam essas informações ocultas. Se eu não trago, ninguém mais fala absolutamente nada. Apenas a boa e velha baixaria, que me trouxe uma surpresa, porque eu imaginava que isso viesse, eu já disse e repito, do outro lado, né? Eu não imaginei que o meu opositor, Dr. Pedro, fosse ser tão covarde a ponto de não ter propostas e ter demonstrado isso daí não só de maneira escrita, como pelas palavras que ele deixa nas redes sociais e pelas visitas que ele faz e que eu consequentemente tomo conhecimento daquilo que foi levado, né? São só ilações e ataques que são feitos de maneira sutil, para não chamar a atenção dos senhores, para mostrar que ele tem uma característica cortês, educada, quando no fundo não passa de mais um oportunista barato, que não tem coragem sequer de vir, né, para o embate diretamente. E aproveitando, falando em embate, já deixo o público aqui o convite, podem convidar a pessoa que entenderem, né, no caso, seria interessante que cada um de nós indicasse uma pessoa, é a coisa mais simples do mundo, não precisa nem um contato direto, mas se vocês quiserem eu estou disposto. Basta alguém coordenar, quem sabe, um debate, para que nós pudéssemos dialogar a respeito das nossas ideias, para que vocês me questionem a respeito das minhas propostas, para que eu possa questioná-los também. Acredito que isso enriqueceria bastante aí o período e facilitaria a população na tomada de decisão para a escolha de quem será o próximo representante nos próximos 4 anos. Então está feito aqui o convite, Dr. Pedro, está feito o convite, Evandro, caso vocês aceitem, o que eu duvido muito que vocês tenham coragem para isso, um debate de ideias sendo coordenado e controlado para que todos nós tenhamos condições igualitárias para expor as nossas ideias e para questionar os nossos opositores. Então, se aceitarem, basta me mandar uma mensagem ou pedir para a equipe de vocês entrarem em contato comigo, que eu estou aberto quando e qualquer hora que vocês quiserem. Então, para não ficar me atendo aqui às questões mais superficiais, digamos assim, né, menos tangíveis, no início da nossa proposta eu conto um pouquinho, né, da história e da proposta que temos para a reconstrução da nossa cidade. Então está aqui no item 1 da página 4, a reconstrução e o retorno do desenvolvimento para Guapé. No item 2, eu demonstro aqui um pouquinho da nossa história de lutas na vida pública, né, que não foram poucas apesar do curto tempo, 4 anos não é tanto tempo assim, mas foi e tem sido muito intensa a nossa batalha. No item 3, na página 7, eu falo a respeito das diretrizes e dos valores que carregamos. No item 4.0, eu falo a respeito dos valores. E aqui no item 5.0 da página 9, eu começo a falar a respeito dos desafios a enfrentar e das oportunidades que temos. Então, lerei aqui alguns parágrafos e tentarei traduzir aqui em palavras mais acessíveis para a compreensão dos senhores. Aqui no item 5 nós começamos citando alguns dados do IBGE, né? Caberiam outros dados a serem colocados aqui, tais quais os dados que conseguimos coletar aí no site do Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas da União, entre outros, mas deixaríamos o nosso plano de gestão muito extenso, né? 59 páginas, já não é fácil para qualquer um fazer a leitura, para que nós pudéssemos esmiuçar isso daí de maneira mais técnica. Eu acredito que isso daqui teria passado de 100 páginas. Então vamos dar sequência na medida do que nós colocamos aqui no papel, eu tentando trazer para os senhores uma compreensão mais acessível. Segundo o IBGE, desde 2008, a economia guapeense vem... Isso aí é o IBGE que está falando, tá? Não sou eu não. Vem perdendo dinamismo, o que é fácil de confirmar pelo cotidiano da vida econômica e social da nossa cidade. Parte dessa perca pode ser atribuída à persistência da crise externa, é óbvio que temos uma crise externa, mas a outra parte deve-se às dificuldades domésticas, ou seja, às dificuldades que temos aqui no nosso lar, no caso, Guapé. O fato é que Guapé caminha em um ritmo desordenado para atender os interesses políticos, os interesses de políticos sujos, entre outros, em condições semelhantes. Podemos dizer que, infelizmente, Guapé segue
em um retrocesso notório se comparado a inúmeras outras cidades de características semelhantes. Então, aqui nesse parágrafo, o que nós estamos demonstrando aos senhores que, conforme apontamentos feitos pelo IBGE e sentimento, obviamente, meu e das pessoas que eu conversei para poder formular esse plano de gestão, é nítido que Guapé não cresce, é nítido que Guapé caminha, na verdade, em um retrocesso comparado a cidades de portes semelhantes. Se compararmos Guapé com Pimenta, com Capitólio, com São José da Barra, com Campo do Meio, com Cristais ou qualquer outra, veremos que todas essas cidades, sem exceção, desenvolveram economicamente, socialmente e ambientalmente muito mais do que a nossa. E eu sei que a cachorrada do dragão de duas cabeças, seja da cabeça da direita ou da esquerda, que na verdade todas duas são da esquerda, falarão por que você não se muda para lá. E eu repito, porque eu amo Guapé diferente deles e eu quero que a nossa cidade se desenvolva tal qual eu demonstrei rapidamente ali da cidade de Piuí, que dispõe nada mais nada menos do que de no mínimo uns 5 parques decentes, de uma jardinagem maravilhosa, de uma orla impecável, limpa e bem cuidada. Então é isso que eu desejo para Guapé. E não é segredo para ninguém que toda essa desordem ela se dá principalmente porque um grupinho faz de tudo para atender os interesses desse grupinho e quem paga a conta é você. Vivemos atualmente sob um clima de elevado grau de incertezas no Brasil para os próximos anos, é óbvio. Essa incerteza não explica toda a perca de dinamismo de Guapé de 2008 para cá, mas afetou as expectativas dos agentes econômicos. A Prefeitura de Guapé perdeu a moral no processo de manutenção de um bom ambiente institucional de negócios e o empresariado, por sua vez, vem se tornando cada vez mais pessimista, com toda razão. Além disso, há uma crescente perca de confiança entre consumidores e trabalhadores quanto à manutenção do emprego e da renda para um futuro próximo. Ou seja, aqui eu estou falando da perca da moral do poder público perante o empresariado local, que é quem verdadeiramente deve ser a locomotiva do nosso município, deve ser o grande gerador de emprego e renda, e da péssima perspectiva de empregabilidade para um futuro próximo, dado a política adotada desse desgoverno. Se o nível da atividade econômica continuar fraco na cidade, não haverá emprego para todos os jovens que hoje lutam para se capacitar. Ou, alternativamente, esses jovens irão disputar os mesmos postos de trabalho já existentes. As oportunidades de investimento e crescimento para as empresas guapeenses declinarão, já estão declinando há tempos e continuarão. E isso é notório. Basta os senhores conversarem com qualquer empreendedor, qualquer empresário que tenha realmente aporte financeiro e queira investir em alguma cidade. Se você é um milionário, aonde você investiria? Deixemos a questão emocional de lado. Se eu tivesse rios de dinheiro, é óbvio que eu gostaria de investir aqui em Guapé, que é o lugar que eu vivo e amo. Mas se não houvesse da minha parte um amor por essa cidade, eu optaria em investir esse dinheiro em uma cidade que me desse condições estruturais adequadas, que me desse um incentivo fiscal adequado, falaremos disso a priori. Então, é claro, é transparente, é cristalino que a nossa cidade não consegue captar novos empreendimentos, e eu digo empreendimentos não no setor imobiliário, que foi explorado de maneira irresponsável, como os senhores bem sabem, mas quem sabe aí uma indústria de confecção, quem sabe aí o fomento da indústria turística e hoteleira do nosso município, que poderia estar fazendo com que a nossa cidade recebesse mais recursos de forma a estar movimentando mais, eu estou falando muito rápido, né? Me perdoem. Mais recursos na nossa cidade, de maneira a estar gerando mais empregos, sejam eles diretos ou indiretos. As oportunidades de investimento, de crescimento para as empresas guapeenses declinarão. Para os grandes pesquisadores nacionais, a melhor política social hoje é a conquista dos ganhos de produtividade, ou seja, o emprego. Isso é o real trabalho social, gerar emprego e renda. Ninguém quer viver de esmola. Neste sentido, a qualidade e a consciência intertemporal das políticas públicas são importantes para o processo de desenvolvimento sustentado das sociedades. Educação, saúde, infraestrutura, cultura, turismo, direitos humanos, esportes e lazer, entre outros.
Uma economia crescendo pouco e uma dívida crescente irresponsável, como tem contraído a atual administração, também afeta a capacidade dos próximos gestores de prover mais e melhores serviços. Reduz-se o espaço para arrecadação de impostos, torna-se maiores os riscos de elisão e inadimplência e elevam os custos de coleta e fiscalização por consequência. Bom, aqui o que nós estamos demonstrando que a crescente dívida que tem sido contraída por esse desgoverno e esse continuismo que fez nada mais, nada menos do que fechar meia dúzia de torneiras, dificulta o investimento por parte do município em políticas públicas que possam trazer de novo a possibilidade de geração de emprego e renda, sem contar, obviamente, na elisão, que traduzindo em miúdos é quando você se sente tão sufocado pela carga tributária que você começa a fazer manobras para pagar menos impostos, seja de forma lícita ou forma ilícita. Resumidamente, se me cobram um imposto justo, eu não tenho por que ficar aqui rebolando para burlar o sistema. É como o tal do imposto de renda. Quem gosta de pagar 27,5%, se bem que não é o meu caso, porque eu não ganho tanto, de imposto de renda para um governo que nós sabemos que utilizará desses recursos para a manutenção das benesses de políticos e agentes políticos, em detrimento ao investimento em políticas que tenham retorno verdadeiramente para a sociedade. Então, se vivêssemos em um país equilibrado onde nós pagássemos muito imposto como nós pagamos, mas que tivéssemos direito a boas rodovias, a saúde, a educação, entre outros, pagaríamos às vezes sem reclamar. Mas como não temos o serviço e o retorno disso, dói muito, e isso causa a tal da elisão, que é nada mais, nada menos do que uma reestruturação, seja ela, repito, lícita ou, às vezes, ilícita, para que paguemos menos carga tributária. O problema, contudo, não reside apenas no endividamento em si, embora esse tenha sido absurdamente acentuado. Para os senhores terem uma noção, eu pego aqui e eu carrego comigo, porque eu estudo, esse aqui é o plano plurianual, que obviamente foi feito de uma maneira que hoje o Tribunal de Contas nos aponta que foi subestimado, ou seja, que existe uma perspectiva de arrecadação na casa de 250 milhões de reais para 4 anos, e o Tribunal de Contas nos aponta que essa arrecadação vai passar de 310 a 320 milhões de reais. Eu estou falando de mais de 1/3 de 1 bilhão de reais. Tal qual tem aqui uma programação orçamentária de 19, se eu peguei aleatoriamente, de R$ 19.871.405,42 para obras. Tiago, você está falando de propostas, mas como você vai realizá-las? Eu estou demonstrando aqui para os senhores que na programação orçamentária, isso aqui é um projeto que está registrado, um projeto não, né? É uma lei que foi aprovada pelos vereadores, que está registrada em todos os órgãos de controle, a começar pelo Tribunal de Contas do nosso estado. Então, tinha uma programação orçamentária de 19.871.000. O que foi feito de obras na nossa cidade? Eu pergunto a vocês. Praças? Aquela praça do Bangalô custou 1 milhão, quase 1,5 milhão de reais. Eles não poderiam ter construído ali algumas quadras de beach tênis, ter construído um campinho decente, sem aquelas quinas vivas que qualquer criança que for jogar a bola está correndo um risco absurdo em se machucar ali, em decorrência da péssima programação que foi feita e pelo péssimo serviço que foi prestado. Mas infelizmente, não temos fiscais. Aquele que tentou fiscalizar o que foi feito, os senhores bem sabem, trabalhar nessa cidade virou crime. Cometer crime é motivo de aplausos para esses corruptos e para esses covardes. Então eu estou demonstrando aqui para os senhores a programação orçamentária para obras. Demonstrando aqui que eu peguei aleatoriamente para estradas, temos mais R$ 25.659.874,87. Aonde foi parar esses 25.659.000? Os senhores viram? Teve alguma melhoria em alguma estrada para chegar aí na sua propriedade rural? Seja ela uma estrada principal, seja ela uma estrada vicinal?
Chegou aí uma manutenção de estradas adequada para os senhores? Olha, o Thiago só critica. Qual a sua proposta? Nós temos a nossa proposta aqui e falaremos gradualmente, porque é impossível eu falar a respeito desse plano de gestão de 59 páginas, diferente dessa bobagem aqui que eles escreveram para os senhores. Mas temos sim uma proposta demonstrando como fazer. Se quer estrada boa, vote 46 no dia 6 de outubro. Aí os senhores verão gente de verdade que sabe de onde vêm os recursos, que sabe gerir esses recursos, para mostrar para os senhores que é possível descentralizar essa governança, dando autonomia para os extremos da nossa cidade, tal qual a comunidade de Santo Antônio, para tomar conta ali das imediações Jacutinga, Santo Antônio, Pontal e Penas, comunidade Volta Grande, comunidade Araúna, de forma que eles não fiquem à mercê da incompetência do poder público que sempre os deixam haver navios e essas estradas em péssimas condições. Então eu vim aqui para falar de dívida, falei de estradas e falei de obras. Só nessas duas pastas tinha uma programação orçamentária, em uma arredondando de 20 milhões e a outra de 21 milhões. Estamos falando de 46 milhões para estradas e para obras. Repito, 46 milhões para estradas e para obras. O que vocês viram de estradas e o que vocês viram de obras? Agora pensem, o que é 50 milhões de reais, 46 milhões de reais. O que não daria para ter sido feito com esse dinheiro se ele tivesse sido bem administrado? Quantas patrols não poderíamos ter adquirido? Eu garanto aos senhores que com esse recurso dava para ter uma patrol exclusiva lá na comunidade Volta Grande, para atender Volta Grande, Areias, Pereiras, Vargem, Capoeirinha e mediações, Campestre, quem sabe, porque aí precisaria de um estudo de viabilidade se seria melhor prestarem os serviços através dos equipamentos que estariam lotados na comunidade Volta Grande ou se seria mais conveniente sair daqui para trabalhar lá no Campestre. De obras, mais 20 milhões. Aí passamos para a parte mais importante. Isso daqui é a projeção de dívidas já contraídas quando esse plano, quando essa lei foi votada. Estamos falando na cifra de R$ 11.841.551,45. Repito, R$ 11 milhões. Não consta o financiamento para o asfalto. Aí os senhores contabilizem mais 20 milhões de reais acrescidos de juros, que vai para mais de 40 milhões de reais. Então nós estamos falando em uma dívida de 11 mais 40 de 51 milhões de reais. Repito, 51 milhões de reais no médio, curto, médio e longo prazo. Manutenção do gabinete do prefeito. Tiago, você está falando em balsa livre, como é que você vai falar? Balsa eu não vou nem ficar discutindo muito não, porque é diferente do médico. Eu sei de onde vêm os recursos, eu sei que são recursos diretos, eu sei quanto cai nos cofres do município e eu sei que esse dinheiro é mais do que suficiente para dar a você o direito de fazer essa travessia de graça. Ele acha um tanto de coisa, eu sei, e demonstro aos senhores. Então não vamos nem falar de balsa não, mas o que os senhores acham de dar uma enxugada nos recursos programados para o gabinete dos deuses, porque não é prefeito, né? R$ 12.522.667,48, dá para cuidar aí bem de um reizinho, não dá? E eu digo reizinho no sentido de rei, tá? Com todo respeito ao meu finado amigo reizinho, a quem eu sempre tive muito apreço. Devo obrigações e tenho admiração. Então por aí vai. Mostrei para os senhores aqui um pouquinho da lei do plano plurianual, demonstrando que recursos existem. Por que nós sabemos disso? Porque eu me dediquei e estudei. Simples assim. Qualquer outra conversa que os senhores ouviram não passa de churumelas, porque eles não têm capacidade para ter a dedicação e a coragem que nós tivemos. Seguindo, Guapé aumentou de forma... Deixa eu voltar aqui. Ou seja, passado o período de entrada desses recursos de terceiros no caso de bancos, financiamentos, passado o período onde os bancos liberam, como se você fosse um aposentado. Você vai no banco, obviamente o banco faz o financiamento para você, aqueles financiamentos consignados, que tem um limite. Chegou no limite, o banco não libera mais. É assim que funciona. Para o município também, é só aumentar a escala. A cidade de Guapé não terá mais recursos próprios para investir. Isso, além de uma perigosa perda de autonomia em um período de severas disputas municipais.
representa uma grande instabilidade para as finanças do município e para os cidadãos guapeenses, que dependem dos investimentos públicos para melhorar sua condição de viver, investir e trabalhar por um futuro mais digno. Guapé aumentou de forma significativa as despesas continuadas, que crescem acima da expansão das receitas desde 2017, ou seja, a cidade vem se endividando consecutivamente, ano após ano, ou seja, os incompetentes não conseguem trabalhar com os recursos que eles têm à disposição, aí eles vão no banco e fazem financiamento. Não conseguem, financiam. Não conseguem, financiam. Chega uma hora que o limite vai bater no teto e os bancos não liberarão mais créditos. Aí eu não tenho recurso próprio, eu não tenho crédito. Como administra-se uma cidade? Aí acontece o que aconteceu, infelizmente, na administração do ex-prefeito Luciano Maciel. Soma-se a possibilidade de uma tragédia, quem sabe o estado de Minas venha a ser governado por alguém desse partido das trevas. Imaginem se isso acontece. Já tem um lá no governo federal, vem outro para o governo estadual. Está aí a receita da tragédia. E por que não analisarmos que isso é possível de acontecer? Aí a população guapeense, torpe e embaçada, vai falar assim, ó, ele é ruim, ele é vagabundo, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não paga as contas em dias. Mas como pagar se o antecessor arrebentou com tudo? Como administrar uma empresa quebrada? Depois fica muito fácil jogar pedras e eu não estou vindo aqui passar pano para o ex-prefeito, porque eu já teci diversas críticas, inclusive críticas muito severas acerca da administração dele. Contudo, não foi acompanhado por melhores serviços públicos. Eu pulei aqui o parágrafo. Esse aumento rápido das despesas permanentes, contudo, não foi acompanhado por melhores serviços públicos. Fica evidente a irresponsabilidade administrativa, se apontarmos não mais do que 3 pontos. Recursos destinados para destruição, repito, destruição e construção de praças. Ah, Thiago, você é muito crítico, você só critica, você só joga praça, pedra. Passamos por uma pandemia, onde os irresponsáveis, e eu afirmo, os vereadores eram muito piores do que o próprio prefeito, muito piores. Porque se a minha esposa me permite chegar aqui com uma caminhonete zero, sabendo que eu não tenho condição que isso vai afetar o nosso orçamento, ela é tão ou mais irresponsável que eu. Porque ela é mulher o suficiente para poder brigar comigo, me esculachar e não permitir que eu coloque em risco a integridade financeira dos nossos filhos. Não com irresponsabilidades. É óbvio que contratempos acontecem para mim e infelizmente acontecem com uma velocidade absurda, mas não de maneira irresponsável e calculista, como aconteceu no nosso município. Só em praças, considerando a reforminha da Praça Dr. Parsus Maia, a do Bangalô, a Praça Mário Barros, a Praça Vila Vicentina, que aquilo ali de praça não tem absolutamente nada, eu convido os senhores para visitarem, eu sei quanto foi gasto naquilo lá, para colocar alguns tijolos, derrubar as árvores que tinham plantadas e deixar aquela braquiária lá crescendo e sujeira com mais sujeira, aonde inúmeras vezes já encontraram cascavéis lá naquele referido local. Agora parem e pensem a responsabilidade que essas pessoas têm de começar uma praça onde eles não terminaram, gastaram um dinheiro absurdo e deixam suja, de forma a ter cobras lá nas imediações. Quem que reside lá do lado? Os nossos amados velhinhos. Essa é a responsabilidade do poder público de Guapé. Mas o Thiago fala, ele é muito crítico. Então suponhamos que nós tivéssemos pessoas engajadas com os interesses públicos no poder legislativo e no poder executivo. Ah não, no poder executivo temos um insano, mas tivéssemos vereadores de coragem, eles teriam barrado o prefeito. Não, prefeito, você não vai construir aquela praça, porque se você construir, a hora que você mandar um projeto de lei aqui para a Câmara, nós vamos barrar, nós vamos dificultar a sua vida. Não vai gastar dinheiro em praça e ponto, e acabou, você vai fazer um hospital. Eu sou o prefeito, eu que mando, eu sou o dono da chave, ah é? Então tá bom, começa a praça. Chega o projetinho de lei lá na Câmara, é simples demais. O vereador só começa a falar assim, reprovo. Quero ver se o prefeito não obedece. Quero ver se o prefeito é machão quando a Câmara é forte. O problema é que a Câmara é tão corrupta quanto o próprio prefeito. Eu não estou falando de Guapé, tá? Estou falando isso em um cenário hipotético, porque aqui em Guapé não existe corrupção. Fui eu que falei demais, isso é devaneio da minha cabeça. Longe de mim pensar que existe ou existiu corrupção aqui em Guapé.
Então só imaginemos as questões das praças que eu debochei, que eu critiquei tanto, que foi o bordão da minha campanha para vereador. Tá tudo errado, mas a praça vai ficar linda. Quando eu afirmei que a empresa que ganhou a licitação não tinha estrutura, não tinha capital, eu falei com um dos responsáveis pela empresa, eles não tiveram 50 mil reais de calção para conseguir aquela obra, ou seja, a receita da tragédia. Eu falei, o jurídico da prefeitura emitiu nota, me processou, e o que aconteceu? A empresa quebrou, não entregou o serviço, você pagou mais e os nossos empresários tomaram prejuízo. Vocês se lembram da live que foi gravada lá na Câmara Municipal entre eu e os empresários? Será que vai acontecer o mesmo? Sem contar que eu já vou trazer esse apontamento para os senhores e afirmo a informação assim que ela for consistente o suficiente para garantir a veracidade desta. Mas paira a suspeita de que a atual administração contratou uma empresa pelo valor, pela bagatela de R$1.100.000 para fiscalizar a obra do asfalto. Ou seja, coisa que era obrigação do vereador fazer, eles possivelmente, e eu suspeito muito, caso isso tenha acontecido, porque não é possível que eles tenham gasto a bagatela de R$1.100.000 para contratar uma empresa para fiscalizar o trabalho que está sendo executado. O que corre aí nas redes sociais é que a empresa que ganhou essa licitação não tem capacidade para executar essa obra, então tem uma série de apontamentos que eu não posso afirmar se são certos ou se são errados, mas eu suspeito de muita coisa e eu espero que nós não tenhamos que pagar o preço pela irresponsabilidade administrativa tal qual tivemos que pagar pelo que aconteceu lá na Praça Doutor Passos Maia. Recursos absurdos para o pagamento das vultosas diárias. Ah, Thiago, você recebeu? Recebi. Não gastei nem um centavo de maneira ilícita. Fui acusado de maneira covarde por uma vizinha, dizendo que a minha esposa é laranja minha. Olha que ponto chega. Enquanto eu honrei cada centavo que eu recebi, prestando o melhor serviço que eu pude prestar, trazendo recursos que eu não sei mensurar, mas que passam da cifra tranquilamente de R$3 milhões. E quando me arrancaram da Câmara, na semana seguinte aumentaram o salário dos vereadores e quase que dobraram o valor das diárias, mas aí ninguém falou nada, ficou todo mundo quietinho. O errado sou eu. Por quê? Porque eu falo alto, porque eu falo a verdade, porque eu não dou tapinha nas costas para ganhar apoio de absolutamente ninguém. Eu sei que eu perco muito apoio com isso, porque na maioria das vezes a pessoa prefere ouvir uma mentira conveniente do que ouvir uma verdade dura, mas eu vou seguir até o final dizendo a verdade que dói. Recursos exorbitantes para comemoração das festividades Guapé 100 anos. 100 anos sem estrada, 100 anos sem asfalto, 100 anos sem tratamento de esgoto, entre outros. Então eu estou demonstrando para os senhores que só em praças aqui nós podemos considerar no mínimo uma cifra aí de 4 a 5 milhões de reais. Eu mostrei que obras e manutenção de estradas tinham uma programação orçamentária de quase 50 milhões de reais, 46 milhões de reais. E aqui eu estou mostrando o desrespeito e quanto eles rasgaram dinheiro com carcaça de porco, com aluguel de palco, com aluguel de camarote, que eu acho inadmissível. Os senhores nunca me verão em um camarote exclusivo, em uma festa popular. Eu garanto aos senhores que os senhores nunca me verão, repito, seja festa de peão, seja porque pretendemos sim trazer uma boa festa de peão. Não que eu seja o mais adepto, a minha linha é outra, mas eu entendo que a cultura aqui do guapeense, ela gosta, e eu não estou me propondo a entrar para fazer só o que eu gosto, por mais que eu entenda que festa de peão é sertanejo e que carnaval é música popular, é uma música baiana, é uma marchinha, isso sim nós preconizaremos, mas eu não pretendo entrar como prefeito para fazer só festa das músicas que eu tenho mais predileções, né? Mais predileção, desculpem aqui a colocação e o português ridículo. Então nós temos sim a intenção de trazer novamente o FENAC, falaremos a respeito disso mais adiante no nosso plano de gestão. Temos a intenção de trazer uma bela festa de rodeio e eu garanto, os senhores nunca me verão, repito, podem guardar, aí tá aí um bom corte na live para quem quiser. Os senhores nunca me verão em um camarote em festa popular na nossa cidade. Pode ser que eu vá para algum como convidado em locais fora Guapé.
Aqui dentro de Guapé, eu sou como você, eu sou povão, eu sou empregado seu. Então, se tiver que ter camarote, o povo vai para o camarote e eu fico na arena. Ou então, todos nós ficaremos juntos na arena. Ô, Cristo! Agora eu vou ter que esperar o telefone acabar de tocar, porque eu dei um end. Vai me atrapalhar um pouco, mas paciência. Estou falando que eu entendo e sei aonde dá para poder fechar as torneiras de forma que nós consigamos conter recursos para que esses recursos possam ser utilizados a favor de cada um de vocês, seja na saúde, na educação, na cultura, segurança pública, prevenção de desastre, entre outros. Não é necessário institutos de pesquisa de opinião para demonstrar o óbvio. Deixa eu esperar esse telefone acabar de tocar, porque senão eu não vou dar conta. Não é necessário institutos de pesquisa. Não é necessário institutos de pesquisa de opinião para demonstrar o óbvio. Por sinal, a insatisfação popular generalizada com a qualidade de serviços públicos prestados é notório e cristalino. Ou eu estou falando bobagem? Os senhores estão satisfeitos com a estrutura hospitalar que nós temos? Os senhores estão satisfeitos com as estradas? Os senhores estão satisfeitos de pagar para fazer a travessia de uma balsa? Os senhores estão satisfeitos pagando essa extorsão, esse roubo nessa taxa para coleta de resíduos sólidos? Que nós, diferente do dragão de duas cabeças, entramos com ação, com denúncias que está lá na Procuradoria-Geral de Justiça, que já reportou tanto para o Executivo quanto para o Legislativo e ninguém fala nada, que é uma lei inconstitucional, ou seja, eles terão que revogar pelo bem ou pelo mal, pelo amor ou pela dor, graças aos esforços que nós tivemos. De fato, a atual gestão encerrará o seu período administrativo com um déficit acumulado que ainda não vimos a proporção. Eu estou falando aqui de números, mas eu mesmo me preocupo com os números que encontraremos, se Deus quiser encontraremos, assim que tivermos autonomia para realmente levantar o tapete, para realmente demonstrar de maneira veemente para vocês e para a justiça, porque é isso que eles temem. Temem tanto que os mesmos financiadores da campanha de um são os mesmos financiadores da campanha de outro, porque eles não querem errar, eles querem qualquer pessoa lá, menos nós, porque outras pessoas lá, eles sabem que eles conseguem coordenar, eles sabem que conseguem manipular, e conosco eles sabem que eles não terão brecha. Se eles tivessem, eles já tinham nos comprado. Isso significa que o atual governo comprometeu recursos destinados à construção desse futuro. O legado da atual gestão terá sido, de modo deliberado e acordado entre Poder Executivo e Poder Legislativo, a multiplicação por 3 ou 4 da dívida municipal e o fim da sua capacidade de investir com recursos próprios, comprometidos em quase sua totalidade ou quiçá sua totalidade, com despesas correntes e encargos dessa dívida. No entanto, o excesso de foco no presente é uma falta de presunção de que o governo pode resolver... merda, será que tem alguém morrendo? No entanto, o excesso de foco no presente é uma falta de presunção de que um governo pode resolver em um só período todos os problemas da sociedade. Não permitem a exposição e o conhecimento de toda a perda de responsabilidade com o futuro. Traduzindo em miúdos, nosso grupo, não seremos levianos de ficar aqui trazendo falsas promessas para os senhores, coisa oca, vazia, sem pé nem cabeça, sem a demonstração de como executar, e não estamos propondo descobrir a roda. Nós estamos propondo fazer o que é necessário para que sobre recursos, para que você tenha direitos básicos, a começar por saúde, estradas, educação, entre outros. Ninguém aqui está propondo que vai fazer com que Guapé se torne a primeira potência do mundo do dia para a noite. É claro que trabalharemos todos os dias para isso, mas sabemos que isso é um desafio gigantesco e que é humanamente impossível cumprir e adequar tudo o que nós desejamos em uma única gestão. Não tenho a pretensão de fazer disso caminho de vida, eu já disse e repito, mas é necessário mais do que 4 anos, obviamente, para corrigir tudo o que foi feito e para reconstruir aquilo que é necessário ser reconstruído.
A qualidade dos investimentos a serem realizados é muito importante. Investimentos estruturantes são capazes de permitir ganhos de produtividade para as empresas e a redução de custos ou melhoria de condição de vida de trabalho para a população. Ou seja, nós estamos sempre voltados para as empresas, porque são elas que tirará a nossa gente da onde nós estamos, dessa situação de estagnação, aonde o maior empregador é a prefeitura. Isso tem que acabar. Demonstraremos a seguir, no decorrer das nossas discussões, das nossas apresentações, do nosso plano de gestão, como é possível, a começar por permutas transparentes, tá? Não essa... Nossa, eu tenho que tomar muito cuidado mesmo, porque a minha vontade era começar a falar aquela palavra que começa com P e termina com aria. Mas a começar por demonstrar a vocês que ainda temos, por mais que eles tenham subtraído alguns imóveis, outros já voltaram em decorrência da investigação, né? Os senhores bem sabem que a Santa Casa recebeu recursos, o Lar São José recebeu recursos. Então o patrimônio que foi subtraído, graças a Deus, voltou ao patrimônio público em decorrência desse trabalho, sabe? O trabalho que o Dr. Pedro nunca teve coragem de fazer, mas ir lá na justiça para poder avacalhar o nosso trabalho, ele tem, ele é muito corajoso, de fato. E as propostas dele são realmente relevantes. Então sim, buscaremos através desses imóveis permutas que sejam favoráveis a vocês. Por exemplo, precisamos ampliar a creche. Como? Vamos trocar um pedaço, uma área institucional para construir X metros quadrados a mais na creche para que as nossas mães tenham condições de deixar os seus filhos em um ambiente maior, mais adequado, mais gostoso, para que as crianças possam se desenvolver melhor e elas trabalharem mais e melhor. Isso é justo? Eu entendo que é. O que não é justo é doar para a Santa Casa fingir que vende ou vender para pesto de banana para favorecer os interesses do grupinho. Isso daí é sacanagem e isso não acontecerá. E sempre que tivermos que optar por ter uma medida dessa, haverá uma consulta, um plebiscito para que você opine. E não só porque sabemos o risco que tem de alguns patetas serem eleitos e esses coordenarem, né, de maneira autoritária como eles fazem. Mais um exemplo, para eu não me perder no raciocínio. Eu vivi em casa popular a minha vida toda, morei com meus avós e quando saí com a minha mãe sozinha, já contei essa história para vocês, nossa casa não tinha nem vermelhão, não tinha chuveiro, tomava banho direto no cano, frio. O primeiro fogão que tivemos foi o Reizinho que nos deu, um fogãozinho de 2 bocas de acampamento que ficava em cima da pia. Então minha vida foi bastante dura, mas foi muito feliz. Eu nunca seria contra a habitação popular. Agora, esse projeto que eles fizeram começa que é uma piada. Aquilo ali não era para favorecer você que é pobre. A começar pela classe que ia atender, que era uma classe que tinha que ter uma receita que você não tem. Convenhamos. Aquilo ali foi desenhado para atender o grupinho de oportunista. Eles pegaram lotes, áreas institucionais em loteamentos razoáveis da cidade, com preço um pouco mais alto, e os iludiram de que faria ali habitações populares. Isso é mentira. Eu morei em área de habitação popular, eu morei em uma casinha popular a minha vida quase que toda. Eu só vinha construir essa minha casa, acho que em 2008, quando eu terminei. Então, qual é a nossa ideia? Se tem uma área institucional que pode ser utilizada, por que não fazer a permuta de uma área que eu sei que o valor agregado dela é maior, em uma área menos nobre, de forma que sobre alguma receita para construir algumas casas para vocês morarem? O que vocês acham dessa proposta? É justa? Ou vocês querem ser iludidos que a Flor do Campo, junto com os outros patetas, votaram aquele projeto pensando em vocês, para ganhar lote, para dar lote de frente ao condomínio mais requintado, vamos dizer assim, mais glamuroso que tem aqui na nossa cidade, para que você, pobre, vá lá e faça uma casa lá. Mas nunca que esse lote vai chegar na sua mão. Nunca. Nunca. Isso daí que fizeram com você foi usar da sua vulnerabilidade para colocar um sonho na sua cabeça, para fazer com que vocês acreditem na mentira que eles contam, de forma que votem neles e que continuem os apoiando. A nossa proposta, ela é pautada na ética. Pegaremos essas áreas, faremos permutas com áreas menos nobres, e eu digo, outras que podem
vir a ser objeto dessas permutas. Quem sabe, lá perto do loteamento do Mércio, lá no fundo, eu não queria ficar falando nome de pessoa física aqui não, mas é porque eu não lembro o nome do loteamento, é só para caracterizar. Tem ali do lado uma área que até do nosso amigo, candidato, Nenê, está do lado ali da escola Prefeito José Procópio. Aquela área não é tão valorosa quanto a outra que o município tem áreas que podem ser permutadas. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, qualquer empresário, pagaria um preço maior naquilo ali que daria para comprar uma área ali onde eu estou falando para vocês, de forma que sobrasse recursos para a construção de casas, ou pelo menos para o início delas, para dar realmente dignidade a vocês, fazer uma casa decente, boa, arejada, que lhes dê conforto, mas que seja real, não essa mentira que vendem para vocês. Dessa forma, impactam positivamente a economia geral, um potencial futuro de aumento da base de arrecadação de impostos. Por sinal, é exatamente isso que devemos buscar, ou seja, buscar a maior arrecadação de impostos, mas de maneira justa. Eu estou morrendo de calor aqui, Raiza, não tem um ventilador para você colocar não, se bem que eu já vou terminando. Mantendo um acompanhamento metódico, constante e, acima de tudo, transparente, de forma que a população compreenda de maneira clara como segue o planejamento e a execução das atividades propostas, sejam estruturais ou não. Colocamos aqui no nosso plano de gestão, inclusive, um gráfico para poder caracterizar. Um gráfico muito simples de ser compreendido, aonde nós iniciaremos a nossa administração demonstrando quais são os projetos que nós temos o ideal de executar, de forma que os senhores consigam acompanhar através de números compreensíveis e inclusive desenhados. Dos projetos que colocamos, tem 38% em andamento, tem tantos por cento que foram entregues, tem tantos por cento que não foi iniciado, tem tantos por cento que está paralisado, de forma que você veja, olha, aquele louco lá, aquele que grita, que fala alto, propôs, dentro do tópico que fala a respeito de habitação popular, entregar um número X de possibilidades para que você tenha dignidade e possa sair do aluguel. A palavra dele não vai ficar como a dos demais, porque nós conseguiremos acompanhar aqui, através dos números que ele propõe, e faremos ele engolir esse plano de gestão, caso ele não cumpra. E vai ser muito mais difícil eu, Áurea e o nosso grupo engolir isso aqui, do que eles engolirem essas merdas 2 páginas que eles escreveram aqui, convenhamos. Então essa é a nossa intenção. É por isso que nos dedicamos tanto tempo em trazer uma proposta que os senhores possam lê-la, compreendê-la e, acima de tudo, cobrar de nós que estamos nos propondo a isso. Eu achei que ia chegar no item 8.0, não vai dar não. Principais, e a bateria do meu telefone vai acabar. Corre, Raíza, pega o carregador para mim. Eu vou ter que finalizar por aqui, pessoal. Antes que finalize aqui no Instagram, Raíza, você consegue pegar o carregador para mim rapidinho? Ela não está ouvindo. Eu vou terminar aqui no item 6.0 e a próxima live, a gente, não vai dar tempo não, eu vou encerrar aqui. A gente dá sequência daqui. Está marcado aqui no nosso plano de gestão. O nosso próximo bate-papo vai ser a respeito dos principais objetivos da gestão fiscal. E a gente segue, não vai dar para alcançar não. E a gente segue assim, 1, 2 vezes por semana, conforme disse, conforme o tempo que eu tiver hábil e conforme a minha condição física e mental. Eu espero que eu tenha atendido parcialmente ou de maneira integral aqueles que ansiavam por uma proposta mais concreta. Seguiremos traçando e demonstrando o nosso plano de gestão até o último dia da campanha. E no dia 6 de outubro de 2024, é 45, votem com consciência. Deixa o coração para a gente se amar, deixa as emoções para o que realmente as emoções tiverem que dominar. Nesse momento, o que deve dominar é a razão. Então esqueçam se eu falo alto, se eu falo baixo. Pensem em quem realmente teve coragem para fazer o que era necessário. E quem teve coragem fomos nós. Se quiserem acreditar em Papai Noel, tá aí o dragão de 2 cabeças. Ou uma ou outra vai dar exatamente no mesmo. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.